Olá, meu nome é Eduardo, eu faço parte do PET Biologia UFVJM e eu vou falar um pouco hoje sobre a epiderme vegetal. Então vamos a uma introdução do que seria essa epiderme vegetal. Então essa epiderme vegetal é um tecido de revestimento que vai estar presente em todos os órgãos das plantas e é um revestimento externo e que, por exemplo, vai estar presente nos órgãos das plantas. Então eu tenho um exemplo, os caules. Esse, essa epiderme vegetal, ela vai atuar, né, como uma barreira protetora que vai controlar as trocas de gases, né, e ali na perda de água. Como seria a estrutura da epiderme? Então, eu tenho ali a camada celular. A camada celular tem células justapostas e que vão ser geralmente, né, achatadas e transparentes, o que vai permitir a formação de um tecido contínuo. Eu tenho as células especializadas, que além de ter, né, as células epidérmicas comuns, eu vou ter essas células especializadas. Um exemplo são os estômatos, que vai estar atuando, né, nas trocas gasosas. E também eu posso ter um outro exemplo, como os tricomas, que vão ter funções variadas, né, como proteção e absorção. Além disso, eu também tenho as cutículas, e essas cutículas têm uma substância ali serosa nelas, que pode ser chamada de cutina, e essa cutina vai impedir a perda de água e a entrada de patógenos. Quais são as funções desse epiderme? A gente já até falou um pouco antes, né, sobre algumas funções, mas agora vamos falar mais específico dessas funções. Então, seria proteção. Então, proteger essas células, né, internas da planta contra, por exemplo, radiação solar, né, quando, por exemplo, eu tenho uma proteção também, né, contra essa perda de água, tá relacionado a essa radiação solar, que às vezes pode ser demais. Então, eu tenho essa proteção contra essa perda excessiva de água. Eu tenho proteção também contra danos mecânicos. Aí eu vou ter também a troca gasosa, que no caso eu posso até falar sobre os estômatos, né, que vão estar presentes nesse epiderme. E ele vai atuar, por exemplo, num processo muito importante, né, que é o processo da fotossíntese, que no caso é permitir, né, essa troca gasosa no caso do gás carbônico ali. Eu tenho também, né, função de absorção de água, então as raízes vão absorver a água e, e também a absorção de nutrientes do solo. Eu tenho a regulação da transpiração, que no caso a epiderme, né, vai controlar essa perda de água pela transpiração, principalmente através dos estômatos, que vão se abrir e fechar para respostas e estímulos ambientais. Além disso, eu tenho alguns tipos de células epidérmicas. Eu posso falar sobre as células epidérmicas, que são achatadas, transparentes, né? E tem uma camada contínua. Eu tenho as células guardas, que são as especializadas, no caso, por exemplo, dos estômatos, né? Responsável por essa abertura e fechamento para trocas gasosas. E eu tenho as células subdiárias que vão estar atuando juntamente com as células guarda, como, por exemplo, ajudando a regulação dessa abertura e fechamento, né, durante esse movimento ali dos estômatos. Eu tenho os tricomas, que vai ter várias funções, né, como, por exemplo, a defesa contra os herbívoros. Aí, a epiderme em diferentes plantas. Então, sobre essas partezinhas das plantas que eu falei. Eu tenho ali os tipos de plantas que vai apresentar mais uma característica, assim, vai ter essa característica de forma, digamos que abundante. Eu tenho, por exemplo, as plantas terrestres, que vai ter uma cutícula mais espessa, porque nas plantas terrestres eu vou reduzir a perda de água, né? Porque
Muitas vezes, por exemplo, se eu estou num ambiente mais árido, essa cutícula vai ser bem espessa, né? Porque para evitar essa perda de água. E como nas plantas terrestres, né, recebe a luz do sol, assim, então é muito importante ter essa cutícula espessa. As plantas aquáticas vão ter os estômatos na superfície superior, o que vai facilitar a troca gasosa com o ar. Então é muito importante que essas plantas aquáticas tenham esses estômatos, né, que vai facilitar essa troca gasosa ali. Eu tenho as plantas xerófitas, que vão ter os tricomas abundantes, que no caso vai ter ali uma proteção contra os herbívoros e uma redução também nesse processo de transpiração. E essa é uma breve explicação sobre a epiderme vegetal. Muito obrigada e vejo vocês em um próximo vídeo.